Pode começar, tá? Ou já está aparecendo, né? Está aparecendo, sim. Sim, tá ótimo. Então, tá bem. Muito bem. Boa noite, pessoal. Novamente, as nossas terças-feiras neurofisiológicas, né? O Neurophysiologic Day, como diz o Pedro, do eletroencefalograma, né? Ou NIGHT, no caso, né? Então, nós estamos dando continuidade à nossa 35ª aula, hoje, dia 24 de novembro de 2020, na nossa educação continuada. Antigamente chamava de projeto piloto, depois do 30º projeto piloto, a gente resolveu mudar o nome, porque já não era mais, fazia mais sentido um projeto piloto, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, as aulas, elas ficam gravadas, exceto 2 aulas que eu coloquei aqui, uma não conseguiu ser gravada, problema técnico, e outro que foi pedido para não se passar. Elas estão tanto no site da sociedade, como também no YouTube, né, SBNC. Tem uns 580 inscritos, tem quase 2.900 acessos online, com a média 84, mais de quase 7.300, né, vistos posteriormente, com a média de 288, e a gente ultrapassou os 10.000 acessos agora entre a última semana e esta, certo? Com média de 312, né? Nós temos, então, várias e várias aulas, como eu falei para vocês, a gente pode ser visto, aqui estão todas as aulas que estão gravadas, né, no YouTube, por exemplo, é só clicar e a gente pode ser visto, tá bom? Certo? Sem custo nenhum. Então, como a gente sempre faz, por se tratar de internet, né, ou seja, aberto, temos que ter cuidado para que o paciente não seja exposto de nenhum tipo, de nenhuma forma, imagens, laudos, número de prontuário hospitalar, etc., né? Se por acaso utilizar imagem de pacientes, por favor, peçam que seja autorizado, inclusive para colocação nessas aulas do YouTube, certo? Muito bem, cuidado com os olhos, aquelas coisas que a gente sempre fala, né? Então, hoje, nós vamos falar a respeito de neuromodulação na dor crônica. O Marcel Simes vai falar a respeito disso, e é um prazer ter a doutora Linamara Batistella como sendo a nossa moderadora, né, para a gente poder usufruir tanto do conhecimento dela, quanto das outras pessoas que estão na assistência, né? Eu sempre peço para que desliguem os microfones, pelo menos os microfones, quiserem deixar a câmera aberta não tem problema, tá? Mas que volte e meia aparece alguns sons desagradáveis, ou passa um gato, ou um cachorro late, né? Certo? Isso é uma coisa importante. Então, e na semana que vem nós vamos ter aplicação clínica dos potenciais evocados visuais com a minha grande amiga Janete Farina e com o sempre muito querido Dr. Roberto Lô. Então, agora eu vou parar minha apresentação. Eu acho que, Marcel, tu poderias inicialmente... Marcel, a gente já conhece, né? Tem já deu várias aulas aqui, mas, Marcel, eu gostaria que tu apresentasse formalmente a doutora Linamara, né? Todo mundo já conhece ela, mas aprenda formalmente, tá bom? Certo? Tudo com vocês agora. Boa aula. Doutor Marrone, muito obrigado. Agradeço mais uma vez essa grande oportunidade, né? Agradeço toda a iniciativa da diretoria da SBNC, que eu tenho visto o grande empenho, né, para esse projeto dar certo, e acho que reflete todo o sucesso do projeto. Queria aproveitar e convidar todos que tenham interesse no assunto, né, para participarem do grupo de estudos de neuromodulação da SBNC, né? Então, por favor, mande um e-mail para a Sandra, e a Sandra me repassa, porque a ideia é a gente organizar as reuniões para o ano que vem. Então, todos os interessados, por favor, tá bom? Mandem e-mail com críticas e sugestões, também são muito bem-vindas, né? Então, apresentar a professora Linamara Batistella, né? É uma grande honra ter a presença da professora como moderadora dessa aula, né? A professora, ela é professora titular de fisiatria da Faculdade de Medicina da USP, e além de várias outras atividades que a gente admira muito, e também minha mentora no trabalho de neuromodulação aqui no Instituto de Medicina Física e Reabilitação da USP, tá? Então, sem mais conversas, vamos para a apresentação, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu só falar da minha alegria, viu, Marrone, de estar aqui com vocês, e da oportunidade que nós temos com esse apoio da sociedade de desenvolver uma tecnologia que pode ajudar, com indicações muito específicas e com
a, a, a lógica dos riscos que todo tratamento tem, mas que nas mãos de pessoas gabaritadas, pessoas preparadas, médicos, né, médicos, eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro, pode ter um grande efeito, e é nisso que nós estamos concentrando nossos esforços, mostrando as oportunidades que essa tecnologia tem, essa intervenção terapêutica tem, mas também sem esquecer os riscos e as limitações, como cabe a qualquer procedimento. E, então, fico feliz de estar aqui com vocês, encontrei uma porção de amigos muito caros a nós todos da medicina física e reabilitação, e feliz da gente poder compartilhar esse momento. Estou bastante animada em ouvir essa palestra extremamente atualizada, porque o Marcelo é um grande estudioso do tema, e poder compartilhar das perguntas e das discussões aí com vocês. Obrigada pelo convite, viu, Marrone? Obrigada mesmo. Então, vamos lá. Só um segundo compartilhando a tela. Enquanto ele compartilha, então, nós temos o chat ali do lado, na ponta em cima ali, as pessoas podem fazer as perguntas, e também, por favor, não se sintam acanhadas também, se quiserem entrar ao vivo depois que acabar a apresentação, as discussões, conversando também, sempre, aliás, as palestras são boas, mas as discussões geralmente são muito melhores. Até. Essa é verdade. Muito bem. Estão vendo o meu slide? Sim, está ótimo. Não. Tá ótimo. Não, agora que saiu. Você tem que compartilhar de novo, Marcelo. Opa. Trancou. Trancou. Então, peraí, desculpa. Sandra, por favor, coloca seu e-mail ali no chat, porque o doutor Marcel convidou a todos para participarem do grupo de estudos e pediu para entrarem em contato com você. Então, aí as pessoas podem entrar em contato ali com seu e-mail, por favor. Perfeito, está ótimo. Então, vamos lá. Tem um recado aqui, peraí, desculpa. Então, vamos lá, gente. Então, o assunto é neuromodulação na dor crônica, e começar dizendo que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse comercial, tá? Mas eu recebo fontes de financiamento de diferentes fontes para estudos de neuromodulação, tá? Então, começando, né, a gente vai falar da estimulação magnética transcraniana, ou da Transcranial Magnetic Stimulation do inglês, né? Acho que a maioria já conhece, então eu vou passar rapidamente sobre os princípios básicos, né? Então, só dizer que é uma forma indireta de induzir uma corrente elétrica no cérebro, tá? E despolarizar o neurônio. Ela ficou também conhecida, o que a gente vai citar, que é no seu uso terapêutico, né? Lembrando que o uso terapêutico são os pulsos repetitivos que modulam o cérebro. Então, se aplicados com baixa frequência, tem efeito inibitório, alta frequência, efeito excitatório. Lembrando que isso de uma forma simplificada, tá? A gente sabe que é mais complexo do que isso, que os efeitos vão depender das características de excitabilidade basal do cérebro, além da doença que está sendo tratada, tá? Além do tempo de aplicação, e por influência de aspectos homeostáticos também da atividade neuronal, além de metaplasticidade, tá? Mas de modo didático seria isso, então, resumidamente. A gente vai falar também da TDCS, né, ou da ETCC, que é a Transcranial Direct Current Stimulation, ou a estimulação transcraniana por corrente contínua, a tradução para o português, que no caso usa a esponja embebida em solução salina, e um polo tem o efeito excitatório, o outro polo inibitório, né? Então, de modo geral, o anodo excitatório, o cátodo inibitório, lembrando que essa variação que existe para TMS existe também para TDCS, né? São duas técnicas bem diferentes, mas que têm efeitos semelhantes do ponto de vista de modificação da excitabilidade cerebral, tá? Mas, claro, com bastante diferença prática também, que a gente vai comentar ao longo da aula, tá bom?
Então, começando dizendo sobre de onde surgiram as primeiras ideias, né, do uso da estimulação cortical, né, da estimulação cerebral para o tratamento de dor, né? Então, é até interessante que o tratamento da estimulação cortical para dor, ele teve início da forma invasiva, né? Então, com implantes de eletrodos corticais na região do córtex, né? Então, demonstrado aqui em 1991 o efeito analgésico quando feita a estimulação cortical invasiva. Na sequência veio a ideia de usar, então, a estimulação magnética transcraniana, né? Então, o Lefauchère, em 2001, fez teve essa insight de induzir, então, essa estimulação elétrica de forma não invasiva, mimetizando o que era feito da forma invasiva, né? E com isso vieram os primeiros estudos do uso da estimulação magnética transcraniana para o tratamento da dor, tá? E até é contraintuitivo, né? Mas a região que é melhor para se estimular e ter analgesia é o córtex motor, né? O córtex motor primário. Mais especificamente, então, que a gente tem aqui na figura, né? Mostrando aqui a representação do córtex motor primário. Então, até instintivamente, a gente poderia pensar que seria a estimulação inibitória da região somatosensitiva que pudesse trazer analgesia, mas na verdade não, né? E aí ficam as hipóteses, né? Por que estimular M1, né, a córtex motor primário, gera analgesia? Então, entre as principais teorias, né, uma delas é a teoria de que, de forma antidrômica, o córtex motor tem um efeito que bloqueie as vias do trato espinotalâmico e do tálamo para o córtex, então, fazendo essa conexão talâmica e inibindo, então, a entrada dos inputs sensitivos, tá? Essa é uma das hipóteses. Outra hipótese é da conexão, então, do córtex motor primário com o tronco cerebral, então, núcleos da RAF, locos cerúleos, então, estimulando liberação de serotonina, noradrenalina, então, essa é uma das outras hipóteses, tá? Ainda, o efeito na substância cinzenta periaquedutal, resultando, então, na ativação de portal de dor, bloqueando, então, as vias aferentes, as vias nociceptivas, tá? E ainda, as vias indiretas para a região do córtex frontal, sistema límbico, então, possivelmente modulando os outros componentes da dor, né, os componentes cognitivo-afetivos da dor, tá? Essa é uma outra hipótese também desse efeito analgésico. E até para entender um pouco mais, é interessante a gente retomar os conceitos de dor, né? Então, a dor comumente é definida como uma experiência sensorial, emocional, desagradável, associada a um dano real, ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos de tal dano. Então, lembrar que a dor, ela tem esses três componentes, né? Eu gosto bastante da teoria da neuromatriz da dor, que coloca a dor no seu como componente sensorial, discriminativo, afetivo motivacional, cognitivo avaliativo, né? Então, não é só esse componente sensorial discriminativo que possivelmente está sendo modulado com a estimulação cerebral, mas possivelmente também o componente afetivo motivacional da dor e o cognitivo interpretativo, né? E um estudo que a gente finalizou no ano passado, né, foi submetido esse ano para publicação. Então, um estudo que a gente fez em parceria com o professor Felipe Fegner, da Harvard, com o financiamento da NIH, né, financiamento R1, e foi um estudo que a gente usou a TDCS associado à terapia em espelho para o tratamento da dor do membro fantasma dos pacientes com amputação unilateral, né? Eu acho que o interessante desse estudo, claro, não é só o benefício do paciente que tem a dor do membro fantasma, então ajudar esses pacientes, mas é um estudo que ajuda a compreensão dos mecanismos da dor, né? Porque o modelo da dor do membro fantasma é um modelo que ajuda a entender esse aspecto cognitivo afetivo, né? Então, existem outros estudos mostrando que a terapia em espelho, então o treinamento cognitivo, que o paciente movimenta o membro não amputado, imagina que está movimentando o membro que foi amputado, trata a dor, né? Então, do paciente conseguir mentalizar esse movimento,
ele consegue modificar essa alteração de circuitos e melhorar a dor, né? Então, mostrando o quê? A capacidade também de uma modulação com terapia cognitiva comportamental, por exemplo, né? Então, interessante a terapia em espelho, e aí a ideia da TDCS se associando e potencializando esse efeito, né? Então, esse foi um estudo que ele foi fatorial, tinha duplo placebo, que foi TDCS placebo mais o espelho placebo, TDCS ativa mais o espelho placebo, o espelho ativo e TDCS placebo, ou os dois ativos, né? Nesse estudo foi superior a associação das terapias. Agora, o que nos surpreendeu no resultado foi que a dificuldade de fazer um grupo placebo para o espelho, né? Então, no caso, mesmo o paciente que fazia o treino mental do movimento da perna sem olhar para o espelho também teve uma melhora da dor, né? Que foi superior a TDCS placebo, né? Agora, outra coisa interessante desse estudo, até a gente publicou com um braço secundário, que foram entender os preditores da dor do meio fantasma nessa população e da dor do corpo, né, da dor neuropática. Então, mostrando que o mesmo paciente, ele tinha duas características de dor que tinham preditores diferentes, né? Então, mostrando também esse padrão complexo da dor, né, de ser a dor do meu fantasma, mais a dor do corpo residual, que é um padrão também neuropático. Tá? Provavelmente, o efeito da associação TDCS mais o espelho foi agindo nas duas características da dor, também melhorando a dor desses pacientes. Agora, é interessante a gente estudar a dor, mas é importante tratar, claro, ter um efeito analgésico, desenvolver uma técnica que tenha algo para prática clínica, mas é essencial também a gente estudar o que está acontecendo no cérebro, né? Então, se a gente for pensar na dor, alteração da dor no cérebro, dá para fazer uma analogia como se fosse uma região de fogo, né? Uma área que está pegando fogo, uma região de queimada. Tem diferentes formas de estudar isso, né? Você pode fazer uma imagem via satélite, ver a área que está queimada, a área em volta, você pode ver a nuvem, a área de fumaça, caminha em direção à fumaça, ou você pode fazer uma avaliação mais específica da área onde está pegando fogo, da área que já queimou, né? E eu acho que as diferentes ferramentas para estudo da dor, para estudo dos mecanismos neurofisiológicos da dor, ela também, a gente vai estar vendo diferentes aspectos e que, na prática, são aspectos que se somam para entender um contexto mais complexo, tá? Esse entendimento desses marcadores de dor são interessantes para se desenvolver biomarcadores, esses sim têm um grande potencial, também tem um grande potencial para o uso clínico, né? Então, lembrar, assim, dos 4 principais biomarcadores, que é o biomarcador diagnóstico, o biomarcador de prognóstico, aquele que você entende como a doença vai desenvolver, independente do tratamento feito, o biomarcador preditivo, aquele que entende a resposta específica a um tratamento, então, aqui nesse contexto, o marcador que vai predizer o paciente que vai melhorar com o tratamento de neuromodulação, e o marcador substitutivo, aquele que vai mudando junto com a melhora clínica dos pacientes, né? Então, um exemplo para a gente começar, até de um estudo que a gente fez em 2012, foi publicado em 2014, que a gente fez TDCS para o tratamento da dor crônica, paciente com dor pélvica crônica, e para esse estudo, então, a gente também estudou a modificação cerebral usando a ressonância magnética com espectroscopia, tá? Foi algo interessante, ajudou a entender, então, que existem alterações de metabólitos cerebrais, né? Então, mais especificamente aqui, o N-acetil-aspartato, mostrando que estava modificado no paciente que tinha dor crônica, em comparação também com o grupo controle. E, então, ajudando a entender que estão acontecendo modificações biológicas no córtex motor, ajudando, então, a entender que sim, o córtex motor tem uma relação com essa via da analgesia, né? Agora, a ressonância é interessante, sim, a ressonância magnética funcional também é muito interessante para entender
os mecanismos da dor, mas visando o uso mais prático dessas ferramentas, eu acredito que a estimulação magnética transcraniana e o eletroencefalo são dois instrumentos com grande potencial, porque pela praticidade, pela facilidade de acesso, né, e algo com potencial futuro de ser usado no dia a dia, como biomarcador para dor, tá? Então, começando com a estimulação magnética transcraniana, essa para diagnóstico, tá? Uma das medidas usadas é o limiar motor, tá? Que mostra a excitabilidade global do cérebro. Uma outra medida é chamada período silente, então o paciente faz uma contração isométrica, fica apertando um diapasão com 10% da força, é feito o estímulo ao córtex motor e vê o tempo que vai ficar sem a contração após o estímulo ao córtex motor. Não vou entrar em detalhes técnicos por causa do tempo, tá? Mas então é uma forma de se medir indiretamente a atividade GABA-B do cérebro, tá? Outra técnica é o pulso pareado, então são feitos 2 pulsos, um pulso condicionante, outro pulso que vai realmente despolarizar os neurônios, e dependendo do intervalo entre esses 2 pulsos, a gente pode ter esse efeito aqui inibitório, ou esse efeito aqui que aumenta, facilitatório, do potencial evocado motor, tá? Quanto mais se inibe esse potencial evocado, então, maior é a atividade inibitória GABA-A no cérebro. Quanto maior essa facilitação, esse aumento do potencial evocado motor, maior é a atividade glutamatérgica no cérebro. Então, é uma forma da gente usar a estimulação magnética transcraniana para se estudar a atividade de interneurônios da região do córtex motor, né? Então, com grande potencial prático, tá? Um dos primeiros estudos que usou esse tipo de avaliação, então, foi também estudo do grupo do Lefauchère, mostrando que ocorre um déficit da atividade inibitória no cérebro, né? Usando esse tipo de avaliação, conseguiu ver que os pacientes com dor, né, no lado, e ainda mais no lado mais dor, tinham essa modificação, tá? Vários outros estudos foram feitos depois desses, encontrando resultados semelhantes, tá? Ainda precisa se estudar melhor, precisa ter uma casuística maior para que isso tenha uma validação clínica, mas tem aí um grande potencial, então, para uso clínico, né, dessas medidas neurofisiológicas como um marcador biológico da dor, tá? E interessante a grande correlação desse tipo de alteração com a intensidade da dor, tá? Então, se consegue correlações bem interessantes com o importante R-square, né, o R ao quadrado ajustado, que como se mede quanto é correlacionado, então, essas duas medidas, e também uma medida para predizer o paciente que vai melhorar com a estimulação magnética transcraniana, ou com a TDCS, tá? Então, já tem algumas evidências nessa direção também. Nesse estudo que a gente fez dos pacientes com dor do meio fantasma, a gente encontrou também essa modificação da facilitação, né, do ICF, que é Intercortical Facilitation, né, a gente usou a estimulação magnética e identificou essa alteração nos pacientes com dor, mas foi interessante, a gente fez também um mapeamento da área motora e a gente encontrou também uma desorganização da representação da mão desses pacientes, né, e a reorganização dessa região pós o tratamento, né, então mostrando que o tratamento teve uma reorganização cortical também da atividade cerebral, tá, com esse mapa feito com a TMS, tá, se depois tiver a oportunidade, a gente entra em mais detalhes. Agora, outra técnica é o eletroencefalo, né, até uma honra estar aqui no nosso grupo da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia falando, então, sobre o potencial do eletroencefalo, né, então, até para quem trabalha mais diretamente com o eletroencefalo, sabe da grande importância do eletroencefalo na prática clínica. Ainda não é um bom instrumento para avaliação da dor, porque ainda carece, né, de estudos grandes, estudos validando o uso do EEG para isso, né, mas aí teria um grande potencial, as evidências preliminares mostram um grande potencial, tá, com o biomarcador da dor, tá, mas aí já não nessa forma visual de se olhar os grafoelementos do EEG, mas sim o EEG processado, né, o EEG com processamento computacional,
né, identificando, então, fazendo as transformações, né, de Fourier, por exemplo, analisando diferentes bandas da atividade elétrica cerebral, fazendo mapas de conectividade, né, então, se estudando como diferentes áreas estão relacionadas, então, os mapas de conectividade também têm grande relevância para se entender as modificações cerebrais do paciente com dor, tá? Eu apresentei na aula anterior sobre um estudo nosso que foi com estimulação cerebral para paciente lesionado medular, né, mostrando que o TDCS potencializou o ganho da marcha, né, e aí, nesse estudo, a gente também avaliou a dor dos pacientes, então a gente usou escalas de dor, além da avaliação com a algometria e a dor condicionada. Não vou ter tempo para explicar com tantos detalhes o método do estudo, mas então a gente fez essa avaliação de dor nesse estudo, e como o estudo secundário, né, como estudo, uma avaliação exploratória secundária do principal, que era o ganho da marcha, a gente buscou marcadores neurofisiológicos para diferenciar os pacientes com lesão medular que tinham dor e diferenciando os pacientes com lesão medular sem dor, tá? E até os resultados nos surpreenderam, assim, no sentido, para essa amostra, claro, então, reforçando aqui a limitação do estudo, né, mas surpreendeu o quanto a gente conseguiu, com uma certa precisão, diferenciar os pacientes com dor e sem dor, usando medidas do eletroencefalo, né. Então, aqui é um exemplo gráfico de uma das análises que foi feita, que foi o pico da atividade alfa, né, mostrando que o paciente com dor crônica, ele tem esse deslocamento do pico da atividade alfa, tá? E outro assunto muito importante, né, a questão da evidência científica, né. Eu gosto de citar esse estudo de 2003, que é do British Medical Journal, né, uma revista super respeitada, que publicou esse artigo que questiona a necessidade de se ter estudo randomizado duplo cego placebo controlada, né. Agora, eu concordo que em muitos contextos, o grupo controle, o grupo placebo é dispensável, né, mas, ao meu ver, na minha opinião pessoal, estudos que se testa uma intervenção para tratar dor, é essencial ter o grupo placebo, tá? Não só o controle, aquele que não se faz intervenção, não seria suficiente, mas ter, sim, o grupo placebo, né? Até recomendo essa revisão da Nature, isso aqui, sobre os mecanismos do placebo, né? Essa figura dessa revisão. Então, colocando que o efeito placebo é um efeito biológico, né, e ele é induzido pelas circunstâncias que o paciente está lá para receber um tratamento, né, até ele coloca aqui contextos externos, contextos internos, né, então essa expectativa do paciente de estar recebendo o tratamento tem um efeito analgésico muito bem demonstrado, né, então o placebo é um ótimo tratamento para tratamento de dor, né, mas, claro, a gente não pode oferecer um tratamento que seja simplesmente placebo, tem que ser um tratamento que seja superior ao placebo, né, para se dizer que o tratamento está tendo um efeito biológico a mais que simplesmente o efeito placebo, né. Essa figura é também dessa mesma revisão, mostrando, então, com estudos de ressonância magnética funcional, entre outros, as áreas do cérebro que são ativadas no paciente que, quando acredita que está recebendo uma intervenção placebo, e áreas que também são ativadas quando o paciente tem um estímulo doloroso, né, mostrando, então, o placebo, efeito placebo, modificando a atividade cerebral, ativando o cérebro e tendo efeito biológico, um efeito analgésico, né. E, então, dito isso, agora, qual é o nível de evidência atual, né, das técnicas de neuromodulação? Então, essa é uma publicação também do nosso grupo, uma publicação agora desse ano, sobre o nível de evidência da TDCS, tá, juntamente com uma meta-análise, tá? Então, não vou poder entrar em detalhes de como a gente classificou os estudos e selecionou, mas, de forma resumida, foi considerado nível de evidência A
quando é definitivamente efetivo ou inefetivo também, tá? Se teve nível de evidência A de ser inefetivo. B, provavelmente efetivo. C, possivelmente efetivo. Ou sem evidência, tá? E lembrando que a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Porque não tem evidência que funcione, não quer dizer que não funciona, quer dizer que possivelmente tem que ser melhor estudado. E, então, qual que é a situação da TDCS para o tratamento da dor, segundo essa revisão que a gente fez? Então, para dor neuropática, tá? A estimulação anódica é provavelmente efetiva, tá? Quando aplicada no córtex motor. Para fibromialgia, a estimulação anódica tá? Provavelmente efetiva, tá? Na evidência B. Para enxaqueca, migrânia, também nível de evidência B, tá? E agora, síndrome da dor miofacial, ainda sem recomendação. Interessante, até para os anestesistas, né, a questão da TDCS no pós-operatório, tá? Mostrando, então, o efeito analgésico no pós-operatório. Para dor, lombalgia, ainda sem recomendação, tá bom? Aqui só deixei esse slide, que é parte da revisão, mostrando que para algumas indicações, a gente já tem o nível de evidência A de que é não efetivo, tá? Então, por isso a importância de estudos positivos e negativos, né? É importante entender o que funciona, importante entender também o que não funciona, tá? E já a TMS, né? Qual a questão aqui do nível de evidência? Então, no contexto da dor. Então, seria essa primeira linha aqui, não sei se todos estão conseguindo ler, que é a estimulação de alta frequência no córtex motor primário, tá? No lado da dor. Então, o nível de evidência A de que tem esse efeito analgésico, tá? Já a fibromialgia, nível de evidência B, e a síndrome da dor complexa regional tipo 1 é nível de evidência C, tá? Também é alta frequência no córtex motor primário, tá? E se fizer de baixa frequência? Daí já tem um bom nível de evidência que baixa frequência não funciona. Então, não é só aonde fazer, mas como fazer. Isso é uma ressalva importante. Para o futuro, eu acho que tem grande potencial as técnicas domiciliar, né? Então, já existem sistemas domiciliares de TDCS, tá? Que ainda não tem uma validação para a prática clínica na maioria dos países, mas que tem um grande potencial. E já existe, então, esse sistema, né, que eu acho muitos conhecem, que é o sistema que faz a estimulação do nervo trigêmeo. Então, não é uma estimulação cerebral, mas é uma estimulação do nervo trigêmeo, né, e então que indiretamente está modulando o cérebro também, então considerada como uma técnica de neuromodulação. E existe um sistema domiciliar de TMS, mas aqui no caso, é um sistema que faz pulso único ou 2 pulsos pareados para tratamento da enxaqueca, mas tem que ser uma situação muito específica, uma enxaqueca com aura. Então, no momento da aura, feito o estímulo na região occipital e aí abortando a evolução da dor, né? Abortando a aura, inclusive tendo o efeito preventivo, né? Diminuindo a frequência e a intensidade das dores da enxaqueca. Ainda para o futuro, eu diria para o presente, né? Precisamos ter mais estudos como esse, que se avalia o custo-efetividade, tanto da TMS como da TDCS, né? Então, esse foi um estudo feito em 2009, então já tem aí 11 anos aí da publicação desse estudo, e provavelmente as técnicas então, melhoraram no seu nível de evidência e tiveram uma redução aí do custo também, tá? Um estudo que a gente está desenvolvendo no nosso serviço, né, que tem o professor Felipe Fregni como professor responsável, né, que tem financiamento da FAPESP, do projeto São Paulo Excellent Chair. É um estudo, então, que a gente está buscando marcadores neurofisiológicos da dor. Então, para esse estudo, a gente está usando o EEG, a estimulação magnética transcraniana, para um subgrupo, a ressonância com tractografia, e ainda o FNIRS, né? Então, para esse estudo, a gente está estudando os pacientes com AVC, lesão medular, osteoartrite de joelho e amputados, então, e além do grupo controle, então a ideia é ter uma grande casuística
para que a gente consiga, então, ter uma validação desses achados, desses marcadores neurofisiológicos para, a gente espera que, dando certo o estudo, tenha já algo mais concreto para uma validação para a prática clínica. Tá, aqui, para quem não conhece, o sistema de NIRS, né, acoplado aqui ao EEG, tá? Então, pelo tempo, eu não vou entrar em detalhes, mas é uma técnica que ajuda a medir metabolismo cerebral. Então, entre as técnicas que a gente está usando no estudo, é a mais exploratória, né, que ainda tem menos validação, tá? Mas ainda com potencial grande para se estudar as modificações metabólicas aí da região motora dos pacientes com dor crônica. Parece um clichê, mas nesse estudo a gente faz uma avaliação completa do paciente, né, no seu aspecto biopsicossocial, né, lembrando que não adianta olhar só a biologia, mas tem que olhar todos os aspectos sociais e biológicos, que para essa análise, né, que essa análise multivariada, né, a gente usa métodos de análise de regressão linear com múltiplas variáveis, e são variáveis que são comumente importantes dentro dos modelos e precisam ser levados em consideração para ter um valor maior, né, para esse estudo biopsicossocial, para a neurofisiologia da dor, tá? Também comentar da nossa parceria com a IBM e com a FAPESP nesse projeto do Centro de Inteligência Artificial, né, professor Zal, acredito até que seja aqui presente. Então, a ideia, então, que a inteligência artificial potencialize essas análises e traga novos insights, né? Então, provavelmente a inteligência artificial vai nos ajudar muito, né, em definir biomarcadores úteis na prática clínica e determinar melhor os pacientes que vão se beneficiar do tratamento de neuromodulação. E eu acho essencial mesmo esse tipo de avaliação, porque quando a gente pega dos estudos, uma das grandes limitações é se entender quantas sessões devem ser feitas, né? Todo paciente vai responder, e pensando do ponto de vista prático, fica muito difícil você desenhar um estudo clínico para cada uma das possibilidades de tratamento, né? Então, uma solução para isso seria ter, então, marcadores, e aí você se basear em marcadores substitutivos, e aí fazer um tratamento mais sobre medida, né, mais individualizado, baseado nas características do paciente. Importante também a questão regulatória, tá? Essa foi uma publicação do nosso grupo de 2014, que a gente colocou, então, uma preocupação dos aspectos regulatórios da DCS, né, não só no Brasil, mas no mundo. Então, tem um lado super positivo da DCS de ser algo fácil, barato, dá para fabricar em casa até se quiser, mas daí a preocupação do uso indiscriminado, inclusive a questão da segurança, né? A gente sabe, tanto a TDCS como a TMS pode induzir alterações como estado de mania, entre outras alterações que são preocupantes, né? Então, tem que ter esse cuidado também do aspecto regulatório. Agradecer a professora Lina Mara aqui presente, e o professor Felipe Pegg também, importante parceiro no desenvolvimento desses estudos, e é isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado. Podemos abrir para perguntas? Tá muito interessante a tua exposição, Marcel, e muito, como sempre, muito didática, né? Eu acho que é um tema bastante novo, né, para todos nós, e nem sempre simples da gente acompanhar aí a dinâmica das novidades, né, que nos acompanham aí no mundo. Eu acho que será que você ainda está com a tela compartilhada, Marcelo? Obrigado, professor. Tem que parar de compartilhar. Obrigado. Pronto. Eu acho que talvez a gente abrir para uma discussão oral seja mais fácil, porque o tema, embora ele não seja novo, ele tem ganhado um espaço dentro da medicina, da área, sobretudo das questões que envolvem as afecções neuromusculoesqueléticas, que merece uma atenção. E como todo tratamento novo, merece atenção na indicação e os cuidados com as contraindicações. Uma preocupação que tem pautado a nossa
a nossa trajetória, nossos estudos, e a gente tem esse estudo com grande entusiasmo a partir do Marcel, porque nós não tínhamos nenhuma experiência nisso. O Felipe Frein ficou durante muitos anos no Brasil trabalhando com as estimulações não invasivas, e nós até acompanhamos alguns trabalhos, até de ex-fellows nossos, né, como é o caso do Moisés Cunha. Mas ao saída do Felipe do cenário brasileiro, quando ele foi convidado para assumir a Harvard, acabou também reduzindo um pouco o conhecimento, a disseminação do conhecimento nessa área. Eu acho que teve uma importância enorme o Marcel passar esse período lá e depois, agora já há muitos anos com a gente, para trazer de novo o tema como objeto de estudo. Eu tenho falado, Marrone, que em pouco tempo nós vamos substituir muito dos remédios por devices. Porque a medicação traz questões de médio e longo prazo que não podem ser negligenciadas. E algumas das intervenções em doenças crônicas, como o caso da estimulação cerebral não invasiva, das estimulações elétricas funcionais, do ultrassom de alta intensidade, têm se mostrado valiosíssimas, no mínimo para reduzir a quantidade de remédios, mas muitas vezes para substituir. E quando a gente olha para o que é o mundo hoje, todo mundo tem um device, é um marca-passo cerebral, marca-passo do estômago, marca-passo vésico urinário, uma prótese articular. A gente vai entendendo a abrangência da nossa saúde através de outras oportunidades. O que tem faltado a nossa preocupação e os nossos estudos até aqui é exatamente a falta de um embasamento científico, e não é porque não exista, no manuseio e na indicação. Algumas coisas estão claramente postas, mas a gente vai administrar o desejo, até às vezes, de ajudar o paciente por pessoas não qualificadas, tem sido uma preocupação enorme para nós. Até porque você pode estragar, né, uma indicação, reduzir a importância dela e levar a efeitos deletérios com os pacientes, quando a gente não observa com rigor essas questões. E se isso é bem raro na classe médica, não tem sido raro, aliás, tem sido muito frequente, entre os outros profissionais da área da saúde. E esta é uma preocupação nossa. Por isso que nós insistimos nos estudos, porque nós acreditamos no potencial dessa terapêutica, mas nós estamos trabalhando para que haja uma regulação adequada que impeça problemas para os pacientes, né? A gente não vai nunca conseguir controlar todas as questões que envolvem uma intervenção terapêutica, mas é nossa obrigação evitar a utilização inadequada. E isso pode passar por um corticosteroide, um antibiótico de terceira geração, um remédio biológico, né, um fármaco biológico, ou uma estimulação como essa. E eu acho que essa tem que ser a tônica entre as nossas sociedades, né? Como é que a gente pode construir um modelo de conhecimento que traga mais oportunidades para a gente tratar nossos pacientes, mas que evite, de alguma maneira, a utilização inadequada. E é um pouco do trabalho que as sociedades científicas têm feito, né? Então, eu acho que a gente podia abrir um pouco para as perguntas. O Marcel fez um overview aí muito interessante sobre o histórico, né, da neuromodulação, e uma boa oportunidade para vocês tirarem suas dúvidas. Dr. Marrone, o senhor quer comentar? O senhor sempre comentar. Realmente, isso é uma coisa absolutamente nova para mim, apesar eu não estudo isso, mas sempre muito fascinante, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de ver filme de coisas de futuro e tal. Uma das primeiras aulas que eu dei na Sociedade Brasileira, na Academia Brasileira de Neurologia, foi colocando aquela
aquele 2001, Odisseia no Espaço, né, onde aparece lá o macaco, lá com aquele, jogando para cima um pedaço de osso, daqui a pouco aparece uma espaçonave, né, e nós estamos, como a doutora Lina Amaral falou, indo para esse lado, voltando para os filmes antigos, o 6 milhões de dólares, né, que era o homem biônico, né, não chega a isso, mas eu tenho minha prótesezinha aqui da cervical. Então, realmente, me parece bastante interessante essa perspectiva. Só que eu gostaria que outras pessoas que têm mais experiência nisso pudessem comentar. Eu realmente fico bastante fascinado, né, mas eu preciso aprender mais. Então, por favor. E reforçar, né, eu coloquei também essa questão da perspectiva que acho que é em breve, né, de ter algo mais validado e possa ser, então, um instrumento do neurofisiologista, né, para a prática clínica. Então, tem grande potencial, né, a questão de EG, TMS como marcadores neurofisiológicos. Eu acho que é exatamente isso, a gente precisa insistir nesse caminho das pesquisas, da discussão, porque é a partir dessas discussões com os nossos pares que surgem dúvidas, surgem preocupações, mas surgem também possibilidades da gente ampliar a área de investigação. E tem algumas dificuldades nesse mundo, né, onde nós vivemos, que se perpetuam. Uma delas, a gente pode falar, porque aqui todo mundo passa por essa dimensão, é a dor. A dor crônica é algo absolutamente incapacitante. Você pode manter um paciente razoavelmente bem com medicações que levantam o limiar da dor, controlam a sensação, mas isso tem um custo enorme na qualidade de vida, na forma como ele vai se relacionar, na capacidade cognitiva dele, ao passo que com essas oportunidades que vão surgindo de controle de dor com os devices ou com outras alternativas, eu falo que são terapêuticas não medicamentosas, mas igualmente importantes e com restrições quanto à indicação, com as complicações e as contraindicações. Claro, se tem indicação é porque tem contraindicação. Mas certamente vai significar um novo momento no controle dessas afecções crônicas. E é claro, nós precisamos entender mais, estudar mais, e buscar outras oportunidades. Sabe o que eu acho tão interessante neste modelo da estimulação cerebral não invasiva, em especial? É a possibilidade de você levar o tratamento para casa. Quando nós estamos falando o que mudou na vida do paciente hipertenso, foi ele levar o remédio para casa, né? Ele continua comendo errado, não faz exercício, mas ele se sente amplamente amparado porque ele tem um remédio. E quase sempre ele está realmente amparado, né? Ele posterga os efeitos deletérios da hipertensão. Com a dor, a gente não tem essa possibilidade, essa dor crônica, essa dor... A gente percebeu no nosso trabalho com os amputados a possibilidade que essa intervenção trouxe. Então, é muito cedo, não são 100 pacientes que vão determinar a mudança no panorama da ciência, mas mostrou um caminho claro, e nós vamos insistir estudando, porque a dor crônica, ela convive com todos os remédios que a gente tem conhecimento e, portanto, com todas as consequências medicamentosas. E é uma das principais causas de incapacidade. Continua sendo, desde o tempo que eu era estudante de medicina, continua sendo a principal é a principal causa de dias vividos com incapacidade no nosso planeta. Gente, é um absurdo. Quer dizer, a dor que é tratada quase como um sentimento, é uma expressão quase sempre psicoafetiva, né? É uma reação que o indivíduo tem. Às vezes você não encontra a lesão que causa a dor, mas a dor é absolutamente incapacitante. E a gente continua tratando do mesmo jeito, melhoraram, nossa, muito as medicações. A gente consegue resultados satisfatórios, mas há um custo, do ponto de vista orgânico, que não pode ser esquecido. Então, eu vejo essas alternativas com muita expectativa, com muita esperança, da gente poder trazer para os nossos pacientes o conforto com a segurança que qualquer intervenção exige. E esse caminho
da pesquisa do Dr. Marcel, e que tem todo o suporte, né, do NIH, enfim, das universidades que trabalham conosco, mas em especial a Harvard, traz para nós uma alternativa que vai ficando cada vez mais clara, quer dizer, é mais palpável o resultado. E é muito interessante os resultados motores, né, que a gente vê. A gente vai tratar uma coisa e, de repente, vê um benefício em outra. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. E Marcel, eu estou vendo... desculpa, doutora, desculpa. Não, por favor, eu tinha acabado. Não, eu estava vendo aqui que a Silvia tinha colocado uma coisa que vocês dois tinham colocado, especialmente a senhora, dona Neymar, a respeito da vulgarização do método por outros profissionais. Gostaria de saber do Marcel, também da senhora, a respeito desses efeitos deletérios. Quais seriam os efeitos deletérios? Porque daí seria um método, um jeito de defender o ato médico. O problema não é defender o ato médico, me parece, sim o efeito deletério para o paciente. Se a gente tem profissionais médicos que fazem isso, seria o melhor caminho, ou tem que ter outras pessoas junto? Como é que é a história, como é que isso pode ser manejado? Eu vou dar uma resposta longa, pode ser? Temos tempo? A pergunta foi enorme, né? Temos tempo, pode dar. Então, começar, acho que um fato muito interessante é começar comentando um pouco da questão que os Estados Unidos está vivendo agora, né, que é a epidemia do uso de opioides, né? Então, virou algo terrível nos Estados Unidos, né, sendo uma importante causa de morte entre os jovens, né? Então, para quem trabalha com dor sabe bem disso, né? A questão da dependência dos opioides, e que gerou todo um processo até de uma revisão do uso de opioides nos Estados Unidos, até revisão até dos próprios artigos científicos, das publicações, e com empresas sendo processadas, então se tornou algo grande, né? E as pessoas que levantaram o histórico do uso de opioides nos Estados Unidos identificaram que o quê? Foi um pouco também um atropelo, né? Então, se tinha uma evidência clara de que o opioide trazia analgesia, agora não se sabia bem qual que eram os efeitos ao longo prazo do uso do opioide, né? Quais são os efeitos para uso na dor crônica, né? E até é uma outra discussão em paralelo, até para não entrar muito nela, mas tem fortes evidências que o uso do opioide de uma forma indiscriminada na sua fase aguda da dor é um dos fatores desencadeantes da dor crônica, né? E até um parênteses também, dentro desse nosso estudo, que foi um estudo multidisciplinar, multicêntrico, feito com Harvard e a gente aqui, a gente comparou as amostras, né, dos pacientes que foram tratados lá e os daqui. Foi muito interessante que os de lá, a maioria usando opioides, e os nossos não, né, e alguns fatores, parecia que o opioide estava levando a piora da dor que os nossos não tinham. Tem uma discussão dessa numa das publicações que até eu cito no slide, né? Então, colocando essa questão, o problema que foi a questão do uso indiscriminado do opioide, o que se tornou hoje, né? Até citar uma publicação, tem o professor Vonei, da Federal Rio Grande do Sul, que trabalha também com neuromodulação na dor, tem excelentes trabalhos, e até um trabalho recente dele, usando o naloxone, né, a naloxona, para tratamento da fibromialgia, para dor. Então, naquela ideia de você bloquear o receptor opioide para induzir, então, você pensa que tem um down regulation, você induz um up regulation ao bloquear o receptor opioide e melhorando a dor, né? Então, aí com evidências interessantes que tem seu efeito na dor do paciente de fibromialgia, né? Entre outras dores. Então, colocando todo esse contexto, qual que é o cenário da neuromodulação da TDCS? TDCS ainda é nível de evidência B, né, para a prática, né? Então, para a dor, ela ainda não chegou lá. Eu acredito que vai chegar, mas precisa de evidências, né? Aí é um equipamento fácil, prático, fácil de usar, mas que você está induzindo uma modificação da atividade cerebral, né? Então, independente quem deve ou não aplicar, né? Se é um médico, se não é um médico, eu acho que inverter o raciocínio, pensar assim, minha preocupação é quem? É o paciente. O que é o melhor pro paciente? É que sua dor seja tratada. Que seja tratada com algo efetivo, com algo seguro,
com algo que eu sei que não vai trazer danos ao longo prazo, né? E qual é a melhor forma de fazer isso? Ao meu ver, a neuromodulação tem que ser vista como é vista a prescrição de psicotrópicos, né? Então, é perigoso um paciente que leva uma receita de anticonvulsivante para casa, de uma gabapentina para tratar dor, é perigoso. Ele pode fazer um uso indevido daquilo, mas ele pode pegar e tomar? Pode, desde que alguém fez um diagnóstico sindrômico, etiológico, né, definiu bem qual a causa da dor, avaliou todas as comorbidades e receitou o tratamento, né? Então, eu acredito até da DSS domiciliar, o ideal é que seja feita assim, dessa forma. Então, já existem equipamentos prontos para isso, que o médico ali programa o equipamento para funcionar diariamente, na dose certa, do jeito certo, para evitar uso indevido, né? Mas, de novo, a TDCS é algo fácil, né, de se acessar, e até aconteceu recentemente, uma paciente muito bem intencionada, né, falou, olha, eu para ajudar o meu filho, tenho um vizinho que é engenheiro, que viu na televisão, equipamento e tal, e construiu para mim o equipamento e eu estou usando. E está botando corrente elétrica na cabeça do filho. Lógico que é uma mãe que quer o bem, mas, assim, pensar que pode estar fazendo mal, né? Então, foi uma resposta longa, mas eu não sei se eu respondi. Então, Marcelo, eu queria fazer mais uma consideração sobre isso. Evidente que num tratamento de longa duração, se a gente exigir que o paciente venha fazer dentro do consultório, tal, pode até, de repente, ficar um conflito até de interesse, né? Eu acho que não se justifica, ainda mais quando existe segurança. Mas as boas práticas pedem que a gente faça exatamente o que o Marcel disse. Eu vou fazer um bom diagnóstico, vou conhecer as comorbidades, vou saber a resposta desse paciente a diferentes estímulos, e a gente tem como prever, porque você pode fazer um eletroencefalograma, você pode medir a atividade cerebral, até para poder fazer o estímulo do jeito mais adequado. Agora, no limite, quando você tem um caso que é muito sensível, você pede para fazer 2 ou 3 aplicações com supervisão. Lá atrás, quando nós começamos a trabalhar com condicionamento físico para cardiopata, eu estou falando de coisa muito antiga, né? Que era um desafio, todo mundo tinha medo, a gente dividia entre a abordagem supervisionada e a não supervisionada. Quando o paciente passava dos 3 meses sem nenhuma intercorrência, a gente começava a liberar para ele fazer sozinho. E hoje a gente faz isso, continua fazendo, só que a gente diminuiu muito tempo. Eu faço um teste ergométrico, eu sei exatamente como é que eu vou avaliar o paciente para ele poder fazer o exercício sozinho. Então, eu acho que a gente tem ferramentas para dizer quem pode e quem não pode fazer sozinho. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é, se a pessoa vai fazer sozinho, quem ensinou a colocar o eletrodo, usar, porque é um equipamento, é um aparelho, precisa de ter um mínimo vamos dizer, de cuidado. Não é simplesmente prescrever, né? Vai lá, pega a sua palmilha e põe no sapato. Não é isso, é um pouco mais do que isso. Então, precisa ter uma avaliação e precisa ter uma instrução claramente posta para o paciente. Mas eu sempre advogo, quanto mais autonomia a gente der para o paciente e mais ele tiver independência com aderência, melhor nas afecções crônicas, né? Que é o que a gente faz o tempo todo. A gente trata doença crônica ou condições crônicas de saúde o tempo todo. Às vezes a pessoa está bem, mas ela tem uma condição crônica de saúde e precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento. É melhor que a gente consiga, ainda mais agora com os mecanismos de telemedicina, que a gente consiga fazer isso de uma maneira mais suave para o paciente, né? Ninguém quer inviabilizar a vida do paciente por causa de uma condição de saúde. Mas não é trivial, não é trivial. No caso da neuromodulação, não é trivial. E a gente tem tido preocupação com a maneira, às vezes, pouco técnica, né, que alguns profissionais, felizmente não são médicos, têm utilizado. Esta é uma preocupação concreta. Agora, e uma coisa, alguém mais, por favor, Marcel. E ainda complementando a resposta, que
O que mais me preocupa do uso sem supervisão, domiciliar, é o risco de virada maníaca, por exemplo, né? No caso, tratamento de uma depressão, isso acontece, né? Então, é um efeito colateral que não é tão raro. Então, precisa estar supervisionado, né? Tanto com TDCS como para TMS, né? Já a TMS também o risco da crise convulsiva, embora rara, ela acontece, né? No nosso serviço, a gente teve um único caso, mas que aconteceu e tinha a estrutura adequada para lidar com isso, né? Então, seria essas Marcelo, preocupações. por favor, se tiver algum outro colega, voltando um pouco para os teus slides, eu achei bastante interessante, mas eu queria que tu explanasse um pouco mais, quando tu falasse o seguinte, olha, eu estou estimulando, a gente imaginaria que estimulando a parte mais sensitiva do cérebro, seria daria mais resposta, mas na verdade foi a parte mais pré, né, sulco central ali, né? Me explica um pouco mais a respeito disso, por favor. Doutor Marrone, até se tentou, né, estimular a área somatosensitiva, mas, na verdade, se for até pensar, a área somatosensitiva ela tem a característica o quê? Do tato epicrítico, né? Então, não tanto da questão da nocicepção, da dor, né? Esse componente da dor, desagradável, ele é o quê? O componente também córtex o quê? Córtex giro cingulado anterior, né, óbito frontal, pré-frontal, então esse componente cognitivo afetivo que está dando essa percepção da dor. Então essa é uma das hipóteses. E aí o córtex motor é que por via antidômica vai bloquear a entrada dessas vias ascendentes e bloquear então esse processamento da dor, né? E até interessante, né? Outro ponto interessante, né? A gente colocou TMS tem que vivenciar para dor neuropática, né? Então, e ela ainda não é regulamentada pelo CFM para isso. Ao meu ver, na minha opinião, deveria ser incluído, né, o tratamento da dor. Mas lembrando que tem um bom nível de evidência que traz analgesia, mas ainda existe dificuldades para o uso na prática clínica. Por quê? A gente coloca dor neuropática, mas de qual etiologia, né? Certamente não é tudo igual, né? Ainda não sabemos quem vai responder melhor, né? Mesma coisa, o paciente fala, mas quantas sessões eu vou ter que realmente fazer para ter analgesia e duradoura? Não sabemos, né? Então, ainda, você sabe que pode funcionar, tem uma boa evidência que pode funcionar, mas o resultado individual, ele é muito empírico, ele é muito às cegas. Aí que é o principal potencial que eu vejo da neurofisiologia, entendeu? Ela entrar para você saber, olha, não, você tem esse marcador, você tem sim um grande potencial de melhorar. Você não tem esse marcador, você não tem potencial tão bom de melhorar. Ainda, quantas sessões? Olha, vamos fazendo, conforme a modificação cerebral, eu vou parar. 1, 2, 3, ainda tem espaço para modificar a atividade cerebral considerada patológica, mal adaptada, né? Então, a gente continua no maior número de sessões. Isso, perspectivas futuras, tá? Então, para saber o número de sessões, ainda estou fazendo o acompanhamento do paciente. Como faço a manutenção? De quanto tempo preciso continuar fazendo a estimulação para que aquela analgesia se mantenha? Acompanhar com avaliações neurofisiológicas, não somente as clínicas, que clínica, claro, é super importante, mas para entender se o cérebro está caminhando para aquela modificação mal adaptada ou não. Tá? Lembrando que estou dizendo mal adaptada, porque esse é o termo que os artigos costumam usar para essa sensibilização central da dor, né? Para esse processo de dor crônica que tem uma modificação central. Então, é vista como uma mudança plástica mal adaptada do cérebro. E o que a gente quer fazer é reverter esse processo. Está fechado o microfone, professor? Flávio, você tem uma pergunta? Você tem uma questão? Eu vi que você está com isso. Estou vendo aqui, tem meu amigo da faculdade, colega de turma. Esse amigo, Marcos Tomita, está aqui também. Quiser abrir o microfone, Tomita, comentar. Que é anestesista, né, Tomita? Acho que o Flávio vai falar. Ah, legal. Você está Está fechado o microfone, Flávio.
que está só acertando a câmera. Uhum. Você está sem som, Flávio. Isso. Ô, Marcel, boa noite, né? Primeiramente, né? A gente já se falou. Eu gostei muito, né, da definição, né? A gente sabe muito bem que a dor é uma sensação, né? Mas a doutora Alina Mara, acho que ela comentou isso durante a aula, a dor também pode ser um sentimento. Foi isso, né, que eu talvez tenha entendido. Talvez o grande desafio, o Marcel, como é que você faz, né? A gente sabe que existem aí uma infinidade de escalas, né, visuais, analógicas, bom, enfim. Como é que você consegue quantificar, e qualificar essa dor? Até onde a gente consegue, como médico, quantificar, né? Eu estou te botando em fria, né, o Marcel, mas... Não, é uma ótima pergunta, Flávio, excelente. Como é que você consegue quantificar e analisar isso? Existe algum parâmetro ainda que seja físico ou tecnológico que você consegue quantificar essa dor? Até onde ela deixa de ser uma sensação e passa a ser um sentimento? Uhum. Não, é excelente, né? Porque até Nossa, chefe. essa teoria da neuromatriz da dor, né? Você tem que sentir o estímulo, tem que ser ruim e tem que ter a parte cognitiva de você interpretar como sendo algo ruim, né? E como avaliar isso, né? Então, a gente acaba usando escalas, né? Uma das escalas a gente usa uma GIL, escalas validadas, né, para a prática de pesquisa. Então, a escala analógica visual é uma boa escala, né? A gente usa também uma escala que é do pensamentos catastróficos, né, que é a catastrofização do pensamento que influencia, né. Em nossos estudos de dor, a gente avalia também os aspectos emocionais, né, aspectos da ansiedade, depressão, que também estão relacionadas, né. Mas é um grande desafio, e outra avaliação que a gente faz que tem grande relevância é o limiar de dor, né. Então, a gente usa uma técnica que é algometria, então a gente pressiona e pede o paciente, olha, quando começar a sentir dor, avisa, né, então os pacientes com dor crônica normalmente têm o limiar de dor reduzido, e a outra avaliação faz a mesma algometria, mas com estímulo condicionante doloroso, então o paciente ele põe a mão no balde de gelo, que não vai causar nenhuma lesão, mas que dói, né, põe a 12 graus, e fica lá por 30 segundos, e faz essa avaliação com a algometria. O que a gente espera? Em pessoas normais, esse estímulo doloroso faz o quê? Faz você aumentar o limiar de dor, porque o cérebro, o corpo, né, lança mão de circuitos endógenos que faz com que aumente o limiar de dor, então, dificultando sentir dor. Já os pacientes com dor crônica, tem uma disfunção desse circuito, né, alguns chamam de esgotamento. Então, mesmo com esse estímulo doloroso, você não tem esse aumento do limiar da dor. E alguns têm até o oposto, passa a sentir até mais dor com um condicionamento doloroso, né? Então, é realmente complexo, né, a avaliação da dor, né, nos pacientes na prática. Foi especialmente desafiador esse projeto de dor do meme fantasma, né, porque a literatura é bem complicada, né, até o Dr. André Sugawara, né, do nosso grupo, está fazendo até o doutorado dele nesse assunto, né, e vai estudar atividade cerebral usando o FNIS, né, metabolismo dos pacientes que participaram desse grupo, desse estudo, mas ele está preparando agora uma publicação que coloca como é difícil essa classificação da dor, porque você perguntar para o paciente dor meu fantasma, você sente dor? Perguntar assim, seco, sente dor? Não. Mas ele fala, mas o que você sente? Olha, eu sinto que existe um membro, então ele tem a sensação fantasma, e eu sinto um formigamento. Esse formigamento incomoda? Incomoda. Quanto? Muito. Muito quanto? Usa a escala analógica visual. Ó, 8 em 10, de 0 a 10, né? Ou seja, a percepção da dor, o nome que ele dá é diferente. Ele costuma chamar de dor, aquela dor do coto, aquela dor do neuroma. Então, pergunta excelente, Flávio, quanto que essas nuances, né, da prática clínica são importantes, e a importância disso também nesse contexto da pesquisa, né? O André, que participou bastante das triagens, os pacientes, teve um papel fundamental aí nessa caracterização dos pacientes.
E é cultural, viu? Nos Estados Unidos eles não tinham tanta dificuldade em determinar a dor do meio-fantasma. E aí você olha a literatura, qual a prevalência da dor do meio-fantasma? Tem estudo colocando 5%, estudo colocando 90%. Então é cultural e é também essa dificuldade de caracterizar a dor, provavelmente, que influencia nessa prevalência. Deixa eu fazer uma pergunta prática, assim. Desculpa, doutora, por favor. Não, é só completar e dizer, em algumas culturas, a dor é uma sensação de fraqueza, né? Eu não estou conseguindo enfrentar o problema, quando na verdade não é isso, né? A dor tem uma lesão tecidual por trás, que a magnitude da dor pode ter muitas diferenças culturais e até de acordo com o momento da vida que você está. Mas, enfim, ela tem que ter algum trigger point que leve para a dor, né? Mas tem uma dificuldade, acho que cultural e social, de aceitar a dor. Do ponto de vista prático, vamos lá, agora eu sou paciente, eu estou com uma dor neuropática, digamos, sei lá, por neuropatia periférica, ou teve uma lesão radicular, bom, aí vocês fizeram toda a história, e aí eu vou ser tratado na clínica de vocês, na clínica X. Como é que é a conduta de vocês frente a esse tipo de paciente? Aí entra tudo aquilo que tu me falasse, né? Antes que vocês ainda não sabem, certo? Mas o que tu faz do ponto de vista prático? Olha, eu vou fazer tantas sessões, o estímulo é X, Y, Z, vou te acompanhar, vou te mandar depois fazer em casa. Como é que funciona? Então, Marrone, na prática, eu acabo não fazendo por uma razão importante. Ainda não é regulamentado pelo CFM. Até algo que acho que a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia tem um papel importante para ajudar na organização, né, dessas regulamentações. A meu ver, algo que poderia ser regulamentado, mas com ressalvas, né, colocando toda a questão das indicações, como indicar. Isso eu estou falando para a TMS, né? TDCS, ao meu ver, ainda não teria uma indicação formal, né, para ser regulamentada, mas que poderia ser regulamentada, por exemplo, a depressão e ter um potencial uso como off-label, né, para dor neuropática crônica, mas isso é algo que ainda precisa acontecer, né? No nosso serviço, o ano que vem iniciaremos o ambulatório de neuromodulação, aí já em função dessas novas evidências, né? Marcelo, só para você ter uma ideia, Marrone, nós temos 300 pacientes tratados, com grupos de dor muito bem estudados, e conhecendo a origem e podendo fazer, que são grupos que são pesquisas feitas com um número grande de pacientes, que eu estou falando 300, mas já se somar o do membro fantasma dá 400, onde nós fazemos com muito rigor toda a avaliação clínica e laboratorial para definir a intervenção. E o acompanhamento, diferente do que nós falamos até agora, é feito presencial. Então, a gente já tem, vamos dizer, condições, porque... o Marcelo falou uma coisa que é importante, né? A gente está sempre buscando evidências, eu sou até um pouco neurótica com isso, mas a medicina tem uma questão observacional que vai para além, né, da questão da evidência. Se a gente fosse pensar em evidência, nós não estaríamos usando aspirina, né? A gente está falando do paraquedas, mas a gente pode ir mais pertinho aqui, né? E foi o uso até continuado que nos mostrou outros benefícios do ácido acetil salicílico. Então, eu acho que a gente, claro, isso não nos autoriza a fazer a utilização até para fins comerciais, mas a gente tem tratado os pacientes como um modelo de pesquisa dentro do nosso serviço, um acompanhamento muito criterioso, e eu que sou bastante exigente com essas questões, hoje estou convencida do benefício que isso traz. E às vezes me dá pena de duas coisas, Barro. Por isso que eu estou aqui e acho que esse fórum aqui é maravilhoso. Primeiro, a gente vulgarizar o tratamento, e quando a gente usa mal, a gente acaba desmoralizando. Isso nós já vimos em todas as áreas com... Bom, a gente tem recente aí, né,
quem tomou cloroquina que me conte. Então, a segunda questão é a gente tirar do paciente essa oportunidade. Isso me dá muita pena, porque é uma luta permanente. Nós temos algumas ações, né, mostrando a melhora do equilíbrio interhemisférico, o paciente que era afásico, que melhora a fala. Às vezes eu fico na dúvida se ele melhorou porque era da afasia, ou simplesmente ele relaxou, diminuiu a tensão, a ansiedade, porque a dor dá tudo isso, e passou a se expressar melhor. Então, a gente vai mapeando tudo o que acontece com esses pacientes, e é evidente que tem um benefício. Agora, enquanto a gente não tiver a autorização, né, as autorizações regulatórias, e eu vou dizer para você que, lamentavelmente, nós levamos isso a sério, mas não é o que a gente está vendo aí no mercado. E aí também é uma preocupação, porque a utilização inadequada desmoraliza o tratamento. Muito bem. Algum colega mais gostaria de fazer uma pergunta, ou escrita ou falada, né? Eu Garbino, vamos lá, meu chefe. Não quero perguntar nada. Eu quero só... Eu já sei muito. Tu só vem para tumultuar isso. Eu só quero elogiar. Muito bom, viu? O Marcel, a Lina Mara, pela dedicação que ela tem para a pesquisa a vida toda, né, Lina Mara? Mas não, eu vou dizer para você que eu sou muito melhor médica do que pesquisadora. É que essa turma que veio depois colocou fogo lá no serviço. Aí nós viramos um grande centro. Mas eu sou ainda mais médica do que qualquer outra coisa. Mas a gente precisa estudar. Tem que ser, né? E tem que ser. Tem que ser baseado em evidência, né? Senão nós somos cloroquina aí na vida. Né? Nós somos cloroquina na vida. Muito bom. Esse programa também, viu, Marrone? Está de parabéns, né? Esse programa nosso aí da sociedade. Nós estamos, com certeza. Nós. Muito bom. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Marcel, Lina Mara? Só agradecer mesmo, viu, gente? Foi um prazer, Nosso tempo voou, né? Dá para ficar aqui até as 10. Ó, e quando a Sandra aparece, aí ela vem já com facão, tu entendeu? Ela já começa assim, tô aqui. É mais ou menos aquela história antigamente, quarta-feira, dia de namoro, chegava o pai com o relógio. Mais ou menos isso, né? Menos, seu Marrone, menos. Lina Mara, gostaria de fazer uma consideração final? Não, estou feliz. Ok. Agradeço a todos, muito obrigado novamente, foi uma excelente explanação. A gente está vendo assim que tem muito caminho ainda a percorrer, mas é bacana, deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma colocação aqui antes. Muito caminho a percorrer, mas a gente está vendo que é coisa muito bonita a gente ver o trem da história andando na nossa frente. Né? Quem sabe daqui a pouquinho, ou com a gente, ou pessoas mais novas, vão acabar vendo coisas bem melhores do que a gente, por causa de pessoas que nem vocês estão fazendo toda essa investigação. Pessoal, então, até semana que vem, vou ter só evocado e a gente se vê novamente, tá bom? Felicidades, e qualquer coisa, tem o e-mail da SBNC ali, sbnc.org.br, para dar qualquer tipo de sugestão para o Marcel, que está sendo coordenador desta área da neurofisiologia, tá bom? Felicidades, e por favor, um grande abraço. Por favor, mesmo aqueles que estejam assistindo depois, o e-mail está aí, tá? Entre em contato, vamos fazer um trabalho bem bacana no grupo de neuromodulação da sociedade, tá? Muito obrigado. Felicidades. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.